As coisas só vai fluir na sua vida quando você começar a matar. Calma aí, não é isso que você está pensando. Eu vou explicar para você. Se você chegou nesse vídeo, é porque as coisas elas estão cooperando para você entender. Chegou o momento de mudança. Já tinha tempo que eu sou incomodado com essa visão. E eu falei assim, eu vou gravar. Não tem roteiro, não tem nada escrito, é só eu e você. Tem algumas coisas na nossa vida que elas não vão para frente porque elas são, por escolhas nossas, elas não florescem, mas porque situações travam. Elas não progridem, elas não vão para frente, elas não prosperam. A vida continua do mesmo jeito, as dores, as lutas, as dificuldades, parece que tudo não presta. Você não consegue estudar, seu casamento não dá certo, sua família só é briga e briga, e você às vezes não entende por que está acontecendo essas coisas. Escuta, eu vou te falar, eu vou te contar. Isso foi algo que confrontou a minha vida durante muito tempo. E por muito tempo eu rebati falando que não tinha nada a ver, e olha só o que aconteceu. Eu quebrei a cara. Eu tive que me decepcionar, quebrar a cara mesmo, me flagelar para entender o que estava acontecendo, o que estava por trás daquelas coisas. Olha só para você ver, livro de Isaías, capítulo 6, ele vai falar assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, Isaías ele teve uma visão de Deus, mas essa visão só chegou na vida dele a partir do momento que Uzias morreu. E eu não entendi, mas peraí, por que uma pessoa teve que morrer para outra pessoa ter uma experiência dessa? E eu fui buscar. E olha para você ver, lá no livro de Crônicas, no capítulo de número 26, olha só o que fala. Olha só. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constitucionou como rei. Logo mais vai dizer que Deus ele era com Uzias. Olha só. E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai. Só que a caminhada de Uzias com Deus proporcionou a ele uma experiência de prosperidade, de vitória, de bênçãos na vida dele. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu durante muito tempo. Vai dizer que ele foi edificado com 16 anos e reinou durante 52 anos ele reinou em Jerusalém. Só que infelizmente, olha só o que aconteceu com ele. Mas havendo-se fortificado, ou seja, ele se exaltado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor Deus. Aconteceu que ele entrou no templo e ele queimou incenso em uma coisa que era só permitida ao sacerdote. Mas o que isso me fez refletir? Tem coisas na nossa vida que ele está se comportando assim como Uzias. Algo que você não dá valor, algo que é pequeno, tem se fortificado. Algo que você às vezes está deixando de lado, porque ao seu ver não tem muita importância. Só que é isso que está causando essa miséria, essa dificuldade, esse problema dentro da sua casa, dentro da sua família. Olha só, Uzias ele foi levantado, ele foi escolhido e ele andou com Deus. Só que em um certo momento ele se exaltou. Ele deixou aquele sentimento crescer. E esse sentimento crescente fez com que ele caísse. Olha só para você ver. Isaías ele tem um certo eu não digo que é parentesco, mas eles dois, ele tem uma certa convivência entre os dois. Só que o que acontece? A forma de Uzias agir travava que Isaías pudesse ter essas experiências. Eu não sei o que tem acontecido, eu não sei se é na sua área financeira, espiritual, se é no seu relacionamento ou dentro da sua casa. Mas eu vou te falar o seguinte, tem coisas aí
no meio. Tem coisas que você tem feito que está fazendo com que o seu coração ele cresça, ele se exorbece, ele se exalte. E Deus ele não está se agradando disso. Por isso que quando o texto ele diz que foi quando Uzias morreu que Isaías ele começou a ter essa visão, começou a, de certa forma, ter uma experiência mais próxima de Deus, foi quando Uzias morreu. E aí você me pergunta, mas Uzias, na minha vida, o que seria esse Uzias? O que isso significa? As amizades, as fofocas, as palavras, tá? Sem contar o que você anda fazendo, tá? Pornografia, os desejos que tem tomado seu coração, tudo isso tem sido causa de ruína na sua vida. Mas olha, pessoal, tem como você correr atrás do tempo perdido. Tem como você ainda consertar esse problema. Tem como você ainda alinhar as coisas. Eu não sei onde você mora, eu não sei quem é você e nem quando você está assistindo esse vídeo. Mas é para você que está aí, tá? Corta esses laços. Olha só, você não tem nada a ver. O que a vida de uma outra pessoa vai influenciar na sua? O que isso vai mudar na sua vida? Pra você ver, eu tinha um colega que tudo que ele via, ele me contava. Tudo que ele presenciava, ele me contava. Seja fosse coisa boa ou coisa ruim. Ele chegava e me contava. Moço, certa vez ele chegou pra mim e falou assim, moço, você tá sabendo que fulano comprou uma moto, moço, só que essa moto tá enrolada. Ele comprou essa moto com dinheiro sujo. E eu já tava carregado, sabe, dessa coisa dele vir atrás. Eu virei pra ele e falei assim, ô mano, deixa eu ser bem sincero com você. Ele comprou a moto, beleza. Agora, o que eu e o que você tem a ver com isso? Me diz, ele comprou a moto. Beleza, comprou enrolado, usou dinheiro que não devia, beleza, tudo bem. E comprou pra lá. O que eu e você tem a ver com isso? Não, eu só tô te contando, beleza. Mas o que eu tenho a ver com isso? Por que você tá me contando? Eu não quero saber. Eu quero saber da porta da minha casa pra dentro. Do que acontece do portão pra fora é problema deles. Tem um ditado que uma pessoa que era muito próxima de minha falava assim, Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua. E é exatamente. Se você foge um pouco e é casado, aí tudo bem. Porque sim, as coisas que seu marido faz, você tem a ver. As coisas que sua esposa faz, você tem a ver sim. E você tem que entrar no meio. Porque Deus ele estipula que o seguinte, olha, saia da sua casa, se une a uma pessoa, 2 pessoas vai se tornar uma única pessoa. Não existe privacidade. É privacidade em casamento. Não existe isso. Aí, privacidade. Parou. Não existe esse trem de privacidade em casamento. Não, chega. Aí ele ficou um pouco incomodado quando eu cheguei e falei isso pra ele. Mas, moço, mas eu não tenho nada a ver. Porque era corriqueiro esse leve trás. Moço, você ficou sabendo que a pessoa tá fazendo faculdade? Parece que pagou os professores pra dar uma ajuda pra ela e tal. Eu falei assim, que graças a Deus, viu? Graças a Deus que conseguiu entrar na faculdade. Mas eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Se é alguma coisa que eu tenho o meu nome no meio, se é alguma situação, eu vou cooperar, eu vou entrar para fazer as coisas. Se alinhar. Mas se foge da minha mão e não tem a ver comigo, eu não quero saber. Você tá vendo que uma coisa pequena, que é a fofoca, ela tem a capacidade de criar dentro da sua vida uma situação que você às vezes fica como errado, porque hora que der um problema, hora que der merda, desculpa eu falar desse jeito, mas hora que der ruim, você pode ter certeza de uma coisa, de alguma forma o seu nome vai parar, porque vai correr de lá pra cá, mas eu contei pra tal pessoa, e tal pessoa deve ter contado pra isso, tal.
A hora que bater na porta da sua casa querendo saber a língua solta, aí não adianta. Então corta essas coisas. Essas amizades que não te levam a lugar nenhum, sabe? Essas amizades, eu tinha muita amizade mesmo, nossa. Chamava pra ir pra boteco, chamava pra ir pra festa e tal, e eu ia, às vezes não era nem por causa do ambiente, porque eu nunca fui daquele tipo de pessoa de ir pra festa pra usar, beber, encher a cara. Não, nunca fui desse tipo. Mas eu ia pra festa por causa da companhia. Eu gostava da resenha. Eu gostava porque, tipo assim, passava a semana toda de trabalho, chegava no final de semana, que a gente saía, nossa, resenha, ria demais, brincava, zoava. Só que era naquele momento ali que era instaurado de uma resenha que a gente falava mal das pessoas, que a gente julgava as atitudes das pessoas, que a gente menosprezava as conquistas das pessoas. E de certa forma a gente até amaldiçoava a vida das pessoas também. A Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. É uma troca de energia. Quanto mais o ambiente é ruim, mais você tende a ser uma pessoa ruim. Quanto mais o ambiente seja tóxico, seja carregado, cansei de ir em ambiente que eu falava assim, nossa, que ambiente pesado, que ambiente sujo, um fedor. E aí a hora que eu perguntava, você tá sentindo? Não tô sentindo não. É porque a pessoa já tá entranhada naquele ambiente. E eu falava assim, gente, misericórdia, eu não quero voltar num lugar desse mais não. Eu não quero voltar nisso mais não, isso não é pra mim. E foi aí que eu comecei a cortar as coisas. Comecei a me afastar, comecei a me distanciar. E me tornei uma pessoa extremamente chata e reservada. Se hoje você virar pra mim e perguntar, moço, de quantas pessoas que você conversa? Eu converso com 2 pessoas. Eu converso com 2 colegas, 2 amigos, que no meu pior momento me ajudou. Mas quando eu fiz merda, me xingou. Faltava me bater pra colocar juiz na minha cabeça. Somente. De resto, o que fez pra lá eu não quero saber. Se deixou ou deixou de fazer, não é da minha conta. E eu convido você a fazer isso na sua vida também. Se alguém chegar pra você contando fofoca, fala assim, moço, olha, você me desculpa, tá? Eu gosto muito da pessoa que você é, mas eu não quero saber. Eu não quero saber pra onde pessoa foi, pra onde fulano foi, o que fulano fez ou deixou de fazer, eu não quero saber. Eu não tô nem um pouco interessado em saber da vida dos outros. Eu tô preocupado com a minha vida espiritual, eu tô preocupado com a minha vida diante de Deus e o meu crescimento profissional. Pode ter certeza absoluta. O espírito da fofoca, ele atrasa até o seu lado financeiro. As coisas elas não dão certo, as coisas elas não vão para frente. Porque tem coisas instauradas dentro da sua vida que você nem tem ideia. Às vezes você faz uma coisa pequena achando que não tem importância. Só que você não tem ideia de como o mundo espiritual é. Eu não estou falando de religião, independente de religião. Independente. Temos uma distinção, nós temos um divisor de águas, que é água doce, água salgada. Se existe o bem, a ausência do bem cria o mal. E é o problema que o mal, ele sempre tende a nos levar para o caminho dele. É o ser humano. O ser humano, ele tende a ir para o lado ruim. Ele tende. É uma coisa, digamos que natural do ser humano. Essas coisas, elas são feitas no dia a dia de pequenas proporções, mas isso vai alimentando o nosso coração e vai acontecer igualzinho. Vai chegar um momento que a gente vai se achar tanto que as coisas vão começar a dar errado. As portas vão começar a fechar. Então vamos fazer um combinado. Não é entre eu e você, mas entre você e Deus. Eu convido você a fazer
esse teste. Corta. Tem um ditado, eu acho que esse ditado, eu não me recordo se ele é americano, se ele é oriental, eu não sei, na verdade não é bem um ditado, mas é um costume. Que eles diziam que dentro de uma pessoa existia dois lobos. Um lobo corajoso, um lobo bom e um lobo ruim, um lobo maldoso. E aí virou para uma pessoa, não sei se era uma criança, não me recordo muito bem, e perguntou para ela, contou a história e falou assim, olha, digamos que você tem um ambiente onde você cria esses dois lobos. E você tem que alimentar. Diante da quantidade de alimento que você dá, se você alimenta o mal com o mal, ele tende a ficar mais forte do que o bem. Da mesma forma que o contrário, se você alimenta o bem, ele tende a ser melhor. Eu lembro de um jogador de futebol que ele fala assim que se você tem que pagar o mal com o bem, porque se você pagar o mal com o mal, você é pior do que ele. E realmente, às vezes a nossa vida ela não vai para frente por causa de algumas atitudes nossas, algumas falas, alguns pensamentos que a gente tem. E eu demorei muito tempo para mim entender isso. E quando eu dei um basta, aí é que as coisas começaram a fluir, começaram a desenvolver. E até nesse momento de desenvolvimento, querendo ou não, tinha alguma pessoa ali que não era pra estar. E que me segurava um pouquinho. Mas depois que eu cortei de vez, aí eu voei. Eu não sei o que tem passado na sua vida. De verdade mesmo, eu não tenho ideia do que a gente tem vivenciado. As coisas estão difíceis. Só que a vida ela pode ser muito mais simples se a gente simplesmente abrir a janela e deixar o ar entrar. Ideias, criatividade, uma boa vontade de ser feito. O trabalho, por mais simples que seja, quando ele é bem feito, pode ter certeza absoluta que ele faz diferença. Ele vai fazer diferença. Se você chegou até aqui, eu gostaria de te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Se de certa forma eu conseguir conversar com você e se você viu um certo entendimento, sentiu que isso falou com você, deixa o seu like, se inscreve e escreve aqui no comentário, tá? Escreve aqui o seu testemunho, o que você tem passado, pra gente criar um relacionamento mais próximo, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, tá? E até o próximo vídeo.